Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Senhor Veríssimo, você também é o Senhor Veríssimo, todos nós somos o Senhor Veríssimo. E eu tô aqui para comentar um pouco, falar sobre, teorizar e, enfim, de maneira geral, comentar sobre Ordem Paranormal, Desconjuração. Não só Desconjuração, mas Ordem Paranormal no geral, que é um RPG do Selbit, né? O famoso aí RPG dele que nos últimos tempos aí no ano de 2020 conquistou a Twitch, o Twitter e inclusive eu. É muito bom, eu gosto demais. Só que infelizmente eu não tenho muita gente para falar sobre, então eu decidi fazer esse canal no YouTube e um perfil no Twitter dedicados só para ele, porque eu tenho muita coisa que eu quero falar e discutir. E eu tô um pouco atrasado, né? Eu só comecei a falar agora só no fim do hiato da parte 1. Mas com sorte eu consigo cobrir bastante coisa e resumir bastante essa primeira parte agora, nesse primeiro vídeo. E bom, começando então do básico, do episódio 1, que é o episódio de introdução geral aí à desconjuração, né? Ao nosso RPG novo, e perdão pela qualidade péssima das imagens, beleza? É que eu dificilmente, os primeiros episódios eu não, por algum motivo não achei imagem com qualidade boa, mas enfim. E o primeiro episódio foi muito interessante, cara. A gente teve a introdução aí da Beatriz, né? Que, com a atriz linda, nova jogadora, novo personagem, o Orfeu. E assim, esses dois foram introduzidos e eu achei muito interessante tanto a Beatriz quanto o Tristan. E assim, a Beatriz, como a própria atriz disse, ela tem um potencial gigantesco, sabe? Porque ela era do orfanato, ela cresceu no orfanato, cresceu com o Dante, né, e tal. Era a Lilian, né? Hoje é Beatriz. Dante, que era o Gaspar, hoje é o Dante. E é muito interessante o personagem dela, eu tô muito curioso pra ver o que ela tem a oferecer pra gente. O Orfeu também é um mistério muito grande. Os acontecimentos, né, que por algum motivo aconteceram com ele dentro do orfanato foram coisas assim que abrem espaço pra muitas e muitas e muitas teorias. E assim, a Beatriz, de um modo geral, provavelmente é o personagem com mais potencial realmente de desconjuração. Ela pode terminar esse RPG como um dos melhores personagens até agora, ou como um dos maiores desperdícios. Que por enquanto não dá pra falar muita coisa, porque nem começou direito. Na minha visão, a gente ainda tem muito e muito e muito episódio, assim. Foi nem tipo 10% ainda, eu acho. 10% já foi tipo uns 15%. Mas ela tem um potencial absurdo, eu tô muito animado pra descobrir o que a Beatriz tem pra nos mostrar. E o Tristan, que cara, o Tristan, beleza que ele é um NPC e tal, mas ele também é um personagem muito interessante, né? A gente tem todas essas queimaduras aqui ao redor do corpo dele, que o Selbit não explicou, tá no backstory dele, provavelmente a gente talvez fique sabendo. E o Tristan, ele tem toda essa pegada de fogo, né? Ele tem um molotov na arte dele. Quando o Selbit postou, ele tava com um lança-chamas na mão, então ele é muito foda, com certeza. E assim, ele tem 45% de exposição paranormal, quase 20% de aparência, dados que o Selbit mesmo deu. Então assim, ele é um cara muito foda. E o próprio Selbit falou que os NPCs, de modo geral, são muito mais fortes que os players, principalmente nesse começo. O que é muito interessante. Até porque no episódio 2, que eu já vou falar sobre, o Tristan, ele tancou umas porradas que eu não sei se a Beatriz tancaria. Eu não sei se o Tristan ficou em estado de morte, eu não lembro se ele precisou de primeiros socorros, não, tipo, de sangrar e tal, né, de morrer. Mas ele ficou ruim, o Tristan ficou ruim. Mas no final deu tudo certo com ele, eu achei ele um personagem incrível. Tem muito potencial, muito, muito mesmo, parece ser um cara muito foda. E eu espero que a gente veja mais dele. De maneira geral, no primeiro episódio só introduz assim a base, né? Só introduz mais ou menos o conceito, né? O próprio Selbit disse que o primeiro episódio é mais um mega tutorial, né? Eles juntam a galera, o César, que agora é Kaiser, né? Muito interessante o César mudar de nome pra Kaiser. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com o Christopher, o fato do Christopher ser famoso, né? Ele era famoso, aí o César
Teve que trocar de nome pra não chamar muita atenção. Mas eu não sei, pode ser que... Sei lá, eu lembro que o Calango tinha explicado isso, tinha explicado porque que o César mudou de nome, mas eu acho que... Bom, eu não lembro direito, de qualquer jeito não era muito importante. Mas enfim, a gente também é introduzido aí ao Arthur, a Eren, o Fernando, toda a galera de volta aí, né? O Dante ainda não, mas em breve, e a Liz ainda não, mas em breve também. E assim, muito interessante ver a base agora, né? A Ivete vendendo arma, a Marcela. Não sei se vocês sabiam, mas a Marcela e o cara, o de óculos lá que fica no laboratório, eles são pais do Matheus da primeira temporada, que é o moleque gênio lá que fez merda com o Gabriel e trocou de corpo com a Agatha. No caso, o Gabriel que trocou de corpo com a Agatha e o Matheus foi cúmplice de tudo isso, enfim. Muito louca essa história toda. E sim, a Marcela foi a que o Thiago deu em cima no acho que foi episódio 2 de Ordem Paranormal, o primeiro. O Thiago deu em cima da Marcela. É a mesma Marcela. E, porra, eu queria que o Thiago tivesse vivo pra ver essa interação entre eles como seria. Mas infelizmente não foi possível. Enfim, depois de toda a conversa na base, o Senhor Veríssimo... e a Elizabeth Weber sumiu e tal. Tem esse apartamento que é estranho. Aí vai geral no apartamento. E, cara, o sistema novo de iluminação, eu confesso que no primeiro episódio eu não tava botando muita fé. Parecia meio estranho, meio bugado. E de fato tava meio bugado até lá pro meados do 5º episódio. Mas depois o Selbit consertou, se eu não me engano foi no 5 ou no 6 que ele consertou. Acho que foi no 5 que o Selbit consertou os tokens de iluminação lá, muito louco. E aí ficou muito legal e realmente a iluminação dá uma imersão muito maior no bagulho. Eu acho que o sistema ficou muito interessante. E o sistema dos dados de 20, né? Que antes era o D100, agora é D20 para praticamente tudo. O D100 só continua para sanidade e exposição paranormal. O que eu achei que ficou interessante é o D20, eu sinto que ele é menos caótico que o D100. Sabe, com o D100 mais coisas podiam acontecer, tinha mais possibilidade. Com o D20 parece que o Selbit quis focar muito mais em, tipo assim, as coisas de fato acontecerem ou não acontecerem objetivamente. Ficou meio confuso isso, mas tipo assim... Com o sistema do D20, se o cara é bom em algo, de fato ele tem mais chance de acertar do que se ele era bom com o D100. Não sei se ficou confuso, mas tipo assim... O Kaiser, por exemplo, o usar computadores dele é imenso, de absurdamente grande, assim. E no Segredo na Floresta não era tão grande. Eu não sei se ele mudou isso com o... Tipo, mudou entre uma temporada e outra. Não sei se ele... deu um level up nessa skill, mas a impressão que eu tenho é que o sistema de D20 fortalece muito mais as skills que já são fortes e desfavorece muito mais, né, as skills que já são fracas. Então, tipo, parece que o building ficou muito mais objetivo, sabe, que é muito interessante nesse sistema novo dos D20. E aí depois que todo mundo chega lá, tem a putaria desgraçada no apartamento do lado, no apartamento da Liz. E muito interessante as anotações da Liz, eu não tenho elas aqui, mas a Liz, ela fez umas anotações muito, muito interessantes. Ela estava tentando decifrar o símbolo da desconjuração, inclusive o símbolo da desconjuração aqui, esse aqui atrás, né? Atrás da logo e tal. Ela estava anotando, tipo, tentando visualizar padrões nos símbolos, visualizar a ligação deles com o Santo Berço e, de modo geral, com o sobrenatural. E assim, eu não sei o quão longe ela foi, não sei se ela conseguiu decifrar a linguagem dos rituais. Dos rituais não, porque ela nunca viu um ritual, mas tipo, dos símbolos em si, sabe? Da desconjuração. A Liz é muito esperta, mas eu não sei, enfim. E aí depois, quando depois de um tempinho, eles já aparece o Joey muito zica, né? O cara é muito, muito... O Joey é um dos melhores personagens, na minha opinião, ele é muito foda. E aí ele chega já metendo... bronca, já dividindo o cultista no meio com a katana. O cara é muito pica, né? E a música que toca quando ele chega é muito zica também. Muito boa aquela cena. Pra mim, a melhor cena do primeiro episódio é a aparição do Joey.
E aí, o que acontece depois? Lá eles matam uns ocultistas de capinha amarela. E depois eles vão descer pro estacionamento, né? Quando acaba o episódio. Ah, não, o episódio acaba, verdade. O episódio 1 acaba com essa cena. Com a cena que dá início ao episódio 2, que é esse capetão aqui, que também tá uma qualidade horrível. Mas foi o que eu achei. Eu não procurei muito também, mas foi a melhor que eu achei. E o Cellbit se referiu a esse bicho aqui como um zumbi de sangue bestial. E o zumbi de sangue bestial no Segredo na Floresta era aquele bichinho bem magrelo que ficava de 4. E tipo, era um hit praticamente. Qualquer tiro que dava, qualquer bostinha matava. E assim, definitivamente não é o caso desse bicho. Ele pareceu quase um boss. E tipo, acho que foi um mini boss, né? Porque foi dividido em duas partes. Esse apartamento todo o rolê no prédio, né? O apartamento e estacionamento. Esse zumbi de sangue bestial foi o boss o mini boss do apartamento, e depois o síndico Sidney foi o boss final do prédio, do tutorial, né, digamos assim, no estacionamento. Mas eu acho que o Cellbit, tenho quase certeza, na verdade, praticamente certeza, que o Cellbit, pra fazer a arte desse bicho, ele se inspirou numa fanart que ficou muito boa na época de O Segredo na Floresta ainda, que era um bicho idêntico a esse, embaixo de um símbolo enorme, que é tipo exatamente a mesma coisa aqui, que era esse bicho enorme em cima de um símbolo enorme. Eu falei embaixo antes, né, em cima. E ficou muito bom, mano. E, tipo, eu tenho quase certeza que se o Tristan não tivesse empurrado a Beatriz, ela tinha morrido no episódio 2, tá ligado? Eu tenho, tipo, quase certeza. Porque, assim, esse bicho quase matou o Tristan. E pelo jeito que o Cellbit hypa os NPC, o Tristan não é pouca bosta. Pra matar ele não é fácil. Então, assim, pelo jeito que o Cellbit descreveu, ele atacando também, enfiando as garras no peito e mordendo e tal. Com certeza o Tristan ficou realmente à beira da morte. Mas é muito bizarro ver o quão mais terror tá, né, esse RPG. Realmente o Cellbit falou, tá muito mais numa vibe terror. E um personagem quase morrer no episódio 2. Eu acho que só reforça isso. No Segredo na Floresta, ninguém quase morreu no episódio 2 no Segredo na Floresta, né? Foi no sanatório, eu não lembro direito, mas eu acho que não foi tão perigoso quanto isso aqui, não. Ainda mais considerando o que acontece no estacionamento depois. O Síndico Sidney é no episódio 3? Não, é no 2 ainda, né? No episódio 2 o Síndico Sidney ainda aparece. E eu achei muito... depois que eles matam esse bicho, eles descem, tem toda aquela cena no elevador. Puta, mano. O RP, na moral, eu sempre fui muito abismado, sempre fiquei muito abismado com a interpretação dos personagens, cara. Principalmente os personagens antigos, no caso o Kaiser, o Arthur e o Joey. Eles mandam muito, assim, eles são muito bons no que fazem. O Joey, cara, na cena do elevador, o Kaiser, o Joey e o Arthur, a interpretação dos três ali, a briga deles depois, a resolução no final do episódio, foi sensacional, cara, foi tipo, demais mesmo. Eu achei genial. O Joey tentando conversar com o cara lá na capa de chuva no elevador, e depois o maluco se mostrando quem era de fato e tal. Toda aquela sequência foi incrível, e depois no final do episódio, o jeito que foi concluído, eu achei simplesmente perfeito, cara. Nossa, velho, os players mandam demais sempre, mano. E aí depois de toda essa briga, teve de fato lá embaixo, né, no estacionamento. E assim, eu achei muito interessante o sistema novo do Cellbit de furtividade, né, que você vai de fato ali, todos os players jogam furtividade, aí vão acumulando pontos, e os pontos são metros e tal. Eu achei muito interessante, pode ser muito bom, mas depende muito dos players, sabe? Eu sinto que vai ser pouco utilizado, não por culpa do sistema, mas por culpa de que os players, eu acho que eles simplesmente não vão querer ficar indo no stealth, sabe? Eu acho que dá muito mais... Bom, não sei também, é opinião minha, mas eu acho que dá muito mais emoção ir no tiro, porrada e bomba, tá ligado? Mas enfim, eu posso estar errado, né? Pode ser um sistema que seja muito usado aí. Mas por enquanto, a única vez que ele foi realmente utilizado foi no episódio de introdução dele, que foi o episódio 2. Mas tem muito RPG por aí ainda, eu acredito que
Bom, pela proporção, pelo tamanho que tudo isso tá tendo, eu acho aí que vai tranquilamente até uns episódios 30 da vida, assim, com uns 40. Se tiver 50 episódios eu não vou ficar surpreso. Mas eu acredito que não também, porque 50 episódios é quase um ano, tá ligado? Mas enfim. E aí depois que eles limpam o estacionamento todo, tem todo aquele bagulho do Joey e da Eren e do Fernando, era? Não, acho que era, ou era o Guaxinim, acho que era o Arthur. Que eles iam fingir que o Joey pegou lá eles e pá, e aí a Eren jogou a granada e explodiu uma galera. Foi muito louco. E depois teve o Síndico Sidney, né? O boss do Síndico Sidney, que assim, apesar de ser um boss só introdutório do sistema de rituais e de como uma pessoa pode se tornar um monstro de acordo com a exposição paranormal dela. E o Síndico Sidney, eu acho que ele tinha pouca sanidade e virou um monstro, é o que eu acho. Porque o Selbit disse que ele tinha 35% de exposição paranormal, o que não é tão alto assim pra você perder totalmente a sanidade só de usar uns ritual, tá ligado? Porque como funciona? Quanto mais exposição paranormal, menor a sanidade total que você tem. E aí, tipo, se você tem 95 de exposição paranormal, você tem 5 de sanidade. Só que uma pessoa com 95 de exposição paranormal é tipo um deus da morte, tá ligado? Que é, tipo, não sei se é um deus da morte, mas é tipo muito, sabe? É uma pessoa extremamente ridiculamente forte. Praticamente aí um deus, assim. E o Síndico Sidney não era isso, definitivamente, mas ele ficou louco mesmo assim. Então eu acho que ele tinha pouca sanidade mesmo, apesar da exposição paranormal não ser tudo isso. Mas ele tancou muita coisa, ele tancou a granada da Eren, mesmo que superficialmente, assim, tecnicamente, mas ele tomou. Ele tomou tiro pra cacete do Arthur, tiro pra cacete da Eren, tiro pra cacete do Luciano, no caso, né? Então, assim, foi um boss que, apesar de ser introdutório, primeiro, foi já um boss considerável, né? Quase matou a Eren. E, enfim. E aí, depois, no final, pra mim, a melhor cena do episódio foi a última cena, a conversa do Joey e do Kaiser enquanto o Joey matava todos os zumbis de sangue presos. E o reconciliamento deles ali, eu pago pau demais pro Calang e pro Luba. São muito bons no que fazem. Foi simplesmente incrível aquela cena. E aí depois eles voltam e começa o episódio 3. Agora as imagens estão começando a ficar com uma qualidade um pouquinho melhor. E no episódio 3 a gente é introduzido ao fantástico conceito da transcendência, de transcender. E eu adorei a transcendência, cara. É um sistema muito legal, é um jeito muito massa de evoluir os players e é claro, é objetivo, é tipo assim, ó, faz isso que você fica mais forte. E eu achei muito, muito massa. Eu gostei muito de como se você tirar bons encontrar nos lugares, você pega itens amaldiçoados que podem ser usados para transcender. E toda a apresentação do conceito foi muito interessante. No episódio 3 em si, quem transcendeu foi só o Arthur e a Beatriz. Nenhum dos dois usou nenhum dos rituais dele ainda. E eu sinto que não vão usar tão cedo, porque primeiro que o Arthur nem sabe o que é o ritual dele. O ritual da Beatriz é o de descarnar, né? O que quase matou a Eren, e que feriu o Arthur um pouco, assim. E eu acho que tem um grande potencial, cara. Tipo, o sistema de transcendência é muito interessante. E eu espero que a gente veja coisas muito interessantes ainda sobre ele, porque várias coisas sobre o processo de transcender ainda são meio misteriosas. Por exemplo, quem faz as perguntas pros jogadores, pros personagens, no caso, na cabeça deles enquanto eles transcendem, né? Isso é algo que a gente não sabe ainda. Será que é algum dos deuses do outro lado? Será que é um lado oculto do jogador? O que é, né? E eu acho que isso ainda vai ser um plot twist muito interessante. Eu acho que o Selbit ainda vai surpreender a gente bastante sobre o que é de fato o ritual de transcender. Porque o que a gente sabe até agora é que o personagem simplesmente se conecta mais com o outro lado e isso deixa ele mais forte no geral. Mas eu
conhecendo o Cellbit, eu acho que tem caroço nesse angu, tem mais coisa aí. E provavelmente, de acordo com as respostas dos players, talvez alguma coisa aconteça, não sei. Porque, assim, o Cellbit, até agora, todos os jogadores que transcenderam, todas as vezes, ele fez perguntas bem difíceis de responder. E ele, enquanto o jogador não desse a resposta que ele queria ouvir, ele não parava de insistir, não parava de perguntar, até sendo bem chato, inclusive. Mas é assim. Então eu não sei, fiquei curioso. O processo de transcendência é bem interessante. E além disso, no episódio 3 a gente tem vários conflitos, a gente tem várias coisas que acontecem ali. A gente descobre o porquê que o Fernando e o Luciano são dois num corpo só, né? Inclusive muito foda todo o personagem do Fernando barra Luciano. E o Luiz mandou muito bem na criação do personagem, eu achei incrível, a interpretação dele é muito boa também. E o Luciano, no começo eu fiquei meio esquentado com o Luciano, eu fiquei olhando meio torto pra ele, mas depois eu percebi que o Joey facilmente faria isso, faria o que ele fez se fosse pra salvar a Liz, por exemplo. Então eu fiquei mais de boa com ele depois disso. Mas o Luciano, cara, eu achei aquela cena, pra mim foi a melhor cena do episódio, inclusive agora. Foi o Luciano, foi o Joey confrontando o Luciano. E aí o Luciano, quando o Joey ameaça contar pro Fernando o que o Luciano fez, o Luciano aponta a arma pro Joey, e aí o Kaiser aponta a arma pro Luciano, e aí não sei quem aponta a arma pro Kaiser, e cara, aquela cena eu achei muito foda, a tensão que cria ali, a interpretação dos personagens ficou muito boa. Aí no fim o Joey e o Luciano entram num consenso ali, eles ficam mais calmos entre eles. E eu sinceramente gostei muito dessa cena, eu acho que deu uma profundidade muito grande, é um contraste muito grande, né? Entre o personagem do Fernando e o personagem do Luciano, que são, tipo, total oposto um do outro, e no mesmo corpo. De um modo geral, eu achei bem incrível, assim. Vamos ver como o Luciano e o Fernando são trabalhados ao decorrer do RPG. Eu espero que o Luiz faça um belíssimo proveito, porque ele criou um excelente personagem, né? E aí a gente descobre do orfanato, que, nossa, aí explodiu as teorias, né? Aí foi quando a cabeça de todo mundo foi às alturas, pensando sobre o que é tudo isso, né? E a Beatriz já foi parte disso. E aí, meu Deus, o que é tudo isso? Quem são essa galera? O que o Arnaldo Fritz tem a ver com isso? O que o Veríssimo tá financiando e não sei o que lá. E aí a gente tem a pista de que a Liz provavelmente está no orfanato graças ao celular do síndico Sidney e tal. Tudo muito interessante, tudo muito bom. E aí no final a gente tem a revelação do personagem do Hakim. O lindo, gostoso Dante, maravilhoso. Confesso que no começo eu não tava indo muito na do Dante. Não que eu tava desconfiando dele, tipo, que ele vai trair, porque eu sabia que ele não ia fazer isso desde o começo. Mas como personagem mesmo, eu não tava achando tão interessante. Mas agora eu mudei bastante minha visão sobre o Dante, e eu espero grandes coisas dele. Inclusive foi no episódio 3 também, né, que o Joey falou com o Nathaniel. Eu acho que foi. Inclusive o Nathaniel, que é um personagem muito interessante. O culto das máscaras, que é uma coisa muito interessante também, que faz parte de algo muito maior, mas que eu vou falar nos outros episódios, que esse tema é um pouco mais abordado, principalmente o último agora. E de modo geral, eu achei o personagem do Nathaniel muito interessante. E eu nem comentei ainda, né, sobre o olho que o Arthur, o Kaiser e o Joey não vê, né? E a Yvette vem, mas o Joey não. Eu não sei se o Joey vê, na verdade. Eu não lembro se o Joey vê. Algo me diz que ele vê. Tipo, eu acho que eu lembro dele falando que vê, velho. Enfim, supondo que o Joey veja. Kaiser, Arthur, Joey e Yvette. 4 personagens que estavam em O Segredo na Floresta e são os únicos que vêm. São os únicos 4 sobreviventes do Segredo na Floresta que estão em desconjuração. O que é, no mínimo, muito intrigante, assim. Eu me pergunto o que é que tá vendo eles e, assim,
sem dúvida, eu tenho quase certeza que esse olho é alguma parada de algo de Segredo na Floresta, sabe? Eu acho que não é nada conectado ao Santo Berço, porque o Santo Berço pegou fogo, então assim, tudo que estava conectado a ele queimou também. Então não faz sentido nenhum ser algo ligado ao Santo Berço. Mas eu acredito que eles mexeram com alguma entidade sobrenatural, talvez até algum deus do outro lado, que eles não deviam ter mexido e agora ele tá observando sempre. Inclusive no trailer do jogo do Enigma do Medo, tem aquela parte, né, que a Mia aponta a lanterna para a parede e aparece lá, o Deus do Medo está observando. E eu acredito que, eu tenho quase certeza que esse olho que o Arthur vê, e que a Yvette vê, e que o Kaiser e o Joey veem, é o Deus do Medo. E assim, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o fato dos três terem matado, entre aspas, o Deus da Morte. Porque assim, não é como se eles tivessem eliminado o Deus da Morte da existência. Eu acho que o Deus da Morte, ele não... Porque assim, só pelo cara ser um deus, tá ligado? A gente assume que não dá pra pessoas matarem um deus. Então eu acredito que aquilo que apareceu no final do Segredo na Floresta foi uma manifestação do Deus da Morte, assim, uma porcentagem do poder dele, que por a membrana de Santo Berço tá muito fraca e tem muito esse tema de medo, né, do espiral e tal, e seu símbolo do medo, o Deus da Morte conseguiu escapar um pouco. E eu não sei quantos por cento era aquilo, mas eu acredito que era pouco, porque Deus é algo que, na minha visão, não é pequeno, né? Então, para seres humanos normais conseguirem destruir, ele não estava muito forte naquela versão dele. Mas é muito interessante, eu acho que é o Deus do Medo, tenho quase certeza que esse brother aí é o Deus do Medo. E tem muito potencial, esse olho aí tem muito potencial pra ser um plot twist foda pro Cellbit. E eu tô curioso, tô realmente curioso quanto ao olho, talvez seja o mistério, por enquanto, do RPG que eu tô mais afim de saber mais a fundo, porque definitivamente tem alguma coisa a ver com o Segredo na Floresta. E eu acho muito interessante o fato da Yvette ver, porque ela não entrou em contato com o Santo Berço de maneira nenhuma. Tipo, a Yvette tem a ver, óbvio, porque ela é mãe do Arthur e tal, mas ela nunca falou, tipo, ela nunca entrou no Santo Berço nenhuma vez. Nunca teve contato. Ela nunca teve contato com nenhuma criatura sobrenatural, assim. Não sei se depois que ela mudou pra São Paulo ela teve, mas em Santo Berço ela não teve contato. Lá em Carpazinha, ela não teve contato com nada sobrenatural. O que é, no mínimo, interessante, né? Mas enfim, tô muito curioso pra saber o que o Cellbit reserva para nós quanto a esse olho. E dá cara, realmente, quando o Cellbit falou que essa temporada era mais terror, realmente, velho, esse olho dá um puta medo. Inclusive, acabei de olhar pra porta do meu quarto aqui, pra baixo da minha cama. O bagulho é louco, fi. Mas enfim, saindo do episódio 3, agora a gente vai pro episódio 4. E agora a qualidade da imagem tá avançada, fi, agora tá top. E aqui eles vão pro famoso orfanato, né? O quinteto do mal aqui vai pro orfanato. E a introdução do orfanato, eu confesso que foi meio broxante. Eles fazem mais coisas na base antes de fato ir pro orfanato, mas eu não lembro o que é. Então não deve ser muito importante. Deixa eu ver no episódio 4 o que eles fazem, cara. Antes de ir pro orfanato. Não lembro muito assim, não. Não deve ser nada demais. Mas enfim. No episódio 4, quando eles chegam no orfanato, eles começam a investigar, eles entram. E todo aquele mistério, né? Pô, tem esses caras cegos aqui, não tem iluminação nenhuma, tem um monte de caminhão descendo, será que a Alice tá aqui e tal? Muito, muito interessante o hype que tem em cima do orfanato. E assim, o César / Kaiser com a aparência decente, olha, sem o rosto fudido, como era bom, hein, cara? Ah, velho, o Kaiser... O Cellbit falou que o Kaiser tem 6 de aparência. E assim, eu entendo que tanto o Kaiser como o Joey tem 6 de aparência. E assim, eu entendo que a aparência é diferente de beleza, né? Por exemplo, beleza... Porque se fosse beleza, convenhamos que o Kaiser tinha que ter bastante, né? Mas a aparência é diferente. A aparência é tipo, quão legal é de conversar com essa pessoa, quão legal é de conviver com essa pessoa. Eu acho que é algo assim. E o Kaiser definitivamente não é o mais
mais legal de se falar. Tipo, só o fato dele não olhar nos seus olhos já é algo bem intrigante. E o episódio 4, de modo geral, assim, não teve muita coisa. Teve a introdução dos scripts, dos existidos. E os existidos, eles são bem interessantes, assim. São corpos mumificados, né? Cheio de escritos. E eu vou entrar um pouco mais sobre o que eu acho que é os existidos, mas depois. E assim, pra mim, a parte mais absurda desse episódio, assim, a melhor parte desse episódio é o momento final, assim, do episódio, os últimos momentos do episódio, que é quando o Kaiser vai olhar a foto do Arthur e da Beatriz e a foto do Christopher e tá sem boca a foto. Cara, aquilo me arrepiou, mano, que eu fiquei em choque, velho. Aquilo eu comecei a tremer, mano, aquilo foi muito foda. Foi, tipo, demais mesmo, assim. Foi genial. E terminar o episódio naquela parte foi, no mínimo, aterrorizante. Eu achei bem bom, assim. Se eu fosse o Kaiser, eu acho que eu desmaiava. Sinceramente, foi do cacete, assim. E eu também quero muito saber o porquê que as fotos estão acontecendo isso com elas, né? Provavelmente tem alguma coisa a ver com o fato dos scriptas serem o culto do conhecimento, ou tem alguma coisa a ver com o fato do Kaiser ter matado existidos, ou com a energia do orfanato, ou sei lá. Bom, não acontecia fora do orfanato, então com certeza tem alguma coisa a ver com os scriptos e com, de modo geral, o que quer que esteja acontecendo nesse lugar. E aí a gente termina o episódio 4 e vai pro episódio 5. E, cara, o episódio 5 é o episódio onde a gente encontra os primeiros scriptas de fato importantes, né? Os primeiros scriptas que não são só uns inimigozinhos pra gente matar e tá tudo certo. A gente encontra o Henry, a gente encontra o Anthony, e a gente tem várias cenas muito interessantes nesse episódio 5 também. E assim, o que me deixa mais intrigado em toda essa história dos scriptas e dos existidos é justamente essas tatuagens ao redor do corpo deles e por que elas existem. E assim, aqui a gente vê que tem algumas partes em inglês e em português. Então, tipo, tem inferno aqui na bochecha, não na bochecha, mas nessa parte aqui tem pain aqui, que é dor, na mão dele. Tem first aqui, dead aqui, tem uns números muito loucos, enfim, tem bastante coisa bem bizarra. E eu tô muito interessado para saber o porquê que essas coisas estão ao redor do corpo dos existidos e dos scripts. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a conservação do corpo e o passado da Ordem da Desconjuração, o passado dos scripts e o passado do mundo de maneira geral, né? Porque o Dante tirou bom no História, não sei quem foi que tirou um sucesso massa na História, e aí o Selbit falou alguma coisa dos Sumérios. Eu não sei quem foi, mas eu acho que foi o Dante, que ele chegou e pediu para reconhecer o que os existidos estavam falando, e eles estavam falando coisas em Sumério, que é a primeira civilização da humanidade, né? E tudo isso é muito, muito interessante, principalmente pelo fato de que os existidos são múmias, né? E assim, eu não acho que eles são seres humanos da primeira geração da humanidade, assim, mas eu acho que tem definitivamente uma vibe puxada pro passado, assim. E a gente vê principalmente no episódio 6 o que essas tatuagens de fato fazem, e é muito interessante. E ainda no episódio 5 a gente conhece o Henry, que é um sádico no mínimo legal, né? No mínimo carismático. E assim, a cena é que eles ficam 10 horas, né? Se preparando pra entrar na área externa. E aí quando finalmente tá tudo pronto, parece que eles vão entrar. A Beatriz tira um extremo no encontrar. E aí ela vê que o Anthony tá olhando pra ela assim, cara, aquilo foi muito amedrontador, velho. Imagina você tá de boa assim, e você olha e o maluco tá te encarando, velho.
Deve ser muito bizarro. E assim, uma coisa que eu acho interessante é o fato deles serem cegos, todos os scripts serem cegos, mas ainda enxergarem. De acordo com o Bruno no episódio 8, ele não vê, mas enxerga, algo assim. Não, ele é cego, mas enxerga. E eu não sei nem por onde começar a entender isso, velho. Porque, pra mim, enxergar precisa dos olhos, né? Então é alguma coisa caricata, é algum conceito muito louco aí que o Selbit tirou da bunda. Mas vamos ver. E o Henry é muito interessante, toda a treta, né? O Joey fudendo, cara, o Dante no X1 de magia. E depois o existido gigantesco lá. E por fim a gente tem o Anthony dos scriptas. E o Anthony foi muito interessante, apesar do Kaiser, do Arthur e da Beatriz ficarem 10 horas para resolver um enigma simples. Foi muito interessante. Foi muito legal a aula, né? Sobre os 5 elementos. E isso abriu muitas portas, cara. A aula dos 5 elementos, a gente começou a entender muita coisa por causa dela. E eu tô muito curioso para ver aí certinho o que são esses 5 elementos e o que de fato eles representam pro mundo de Ordem Paranormal. Porque é um conceito que a gente não sabia antes. E assim, eu sei que o Selbit não tinha pensado em tudo isso desde a primeira temporada. Mas assim, eu acredito que desde O Segredo na Floresta, o Selbit já tinha uma ideia do que ele ia fazer em Desconjuração. Até porque as duas histórias são bem ligadas uma na outra. Mas enfim, muito curioso aí pra ver o que mais os 5 elementos a gente vai aprender sobre. E sobre os rituais deles e sobre os cultos deles, que é algo que eu vou falar depois. E bom, depois no final do episódio 5, a gente sobe o elevador e encontra a véia, né, no episódio 6. E assim, sinceramente, o episódio 6 de Ordem Paranormal, Desconjuração, pra mim, é o melhor episódio de todas as 3 temporadas. Sem dúvida, fácil. Cara, é demais, assim. Esse episódio é muito bom. Mas muito bom. Eu não sei se foi intencional da parte do Selbit, mas o episódio começa com a reintrodução da Liz e termina com a morte dela no episódio mais longo e mais caótico do RPG inteiro, digno do personagem da Liz, que é, na minha opinião, a melhor personagem, assim, fácil, a melhor personagem de toda a Ordem Paranormal, assim. Ela é demais, velho. A Liz é absurda. E a Gabi, cara, não, sinceramente, Gabi Catuzzo devia receber uma licença de atuação, velho. Os caras devia deixar ela atuar em novela, devia dar um Oscar pra ela, dá um M pra ela. É de música, mas dá também, porque ela merece, mano. A Gabi é muito foda, velho. E assim, principalmente porque a gente tem pessoas que atuam bem pra cacete no RPG, mas que não necessariamente o foco delas, a qualidade delas tá no RPG. Então, por exemplo, atriz. A atriz, ela é literalmente uma atriz, né? Então ela tem essa formação. Só que para um RPG é diferente. No RPG as pessoas não precisam ver a sua cara, não precisam ver você atuando de fato, só a sua voz, só como você age, né? E assim, eu não tô dizendo que a Beatriz é um personagem ruim porque a atriz interpreta mal nem nada disso. Só tô dizendo que mesmo a atriz sendo uma puta atora, ela não tem o nível de profundidade de interpretação que a Gabi tem com a Liz, porque primeiro que ela é nova no RPG, então ela tem que se acostumar com tudo isso, e segundo que ela tem que se encontrar mais no próprio personagem. E a Liz é o personagem que mais teve tempo de tela no RPG inteiro, assim. E em todas as 3 temporadas é o personagem que mais aparece, né? Então é o personagem que mais teve tempo de evoluir e se evoluiu, porra! A Liz evoluiu e muito. E olha o que... Mano, o Selbit falou isso. Não sei se foi... Acho que foi no episódio... Do episódio 6 mesmo. Que a Liz não quer matar os existidos. E o Joey quer matar todos. E ele faz um paralelo com a cena dos mananciais na Caverna de Santo Berço. Que a Liz quer matar os mananciais e o Thiago não deixa.
E aí, tipo, inverteu, né? O Joey, que seria a representação do Thiago, porque o Thiago é como um pai pro Joey, enfim, quer matar os existidos e a Liz não quer. Só que eu acho que é bem diferente. Os existidos e os mananciais, eu acho que são casos bem diferentes. Porque a morte dos mananciais poderia resultar em algo bom pra eles. E a morte dos existidos não. Tipo, matar os existidos não ia ajudar em nada. E eles não representavam perigo de modo geral. O Joey só é extremamente cauteloso porque ele pensa demais nos próprios amigos, enfim. Mas é muito foda. Eu achei muito foda essa cena. E assim, até agora eu falei a minha cena preferida de todos os episódios. Eu não sei se eu falei do episódio 5, minha cena preferida. Qual foi minha cena preferida do episódio 5? Eu acho que foi o Anthony. Acho que foi a biblioteca com o Anthony. Mas enfim, no episódio 6 eu nem sei falar qual foi minha cena favorita. Porque tem muita cena foda, velho. A cena da reintrodução da Liz e o primeiro diálogo com o Joey é muito bom. Essa cena que eu falei da Liz discutindo com o Joey sobre matar os existidos é demais. O paralelo com o Segredo na Floresta é sensacional. A cena da degolificada é absurda. Absurda. A degolificada. Cara, o Selbit falou isso e eu não tinha percebido e é verdade. O Dante, antes deles descerem, ele fala que se alguém se lembra desse monstro, ele tem uma chance de aparecer de volta. E aí eles encontram a degolificada com a Elizabeth lá. E eu achei muito foda também que a Elizabeth começou o desenvolvimento de personagem dela ganhando de uma degolificada e terminou o desenvolvimento do personagem dela vencendo de uma degolificada. Se eu fosse o Selbit, eu nunca mais botava uma degolificada na tela, nunca. Tipo, eu deletava a degolificada do universo, assim. Porque a simbologia da degolificada e com o personagem da Liz, assim, o que os dois, o que um representa pro outro, assim, é demais, velho. A Liz, ela é o próprio, ela e a degolificada são, tipo, quase que uma coisa só, tá ligado? No sentido de desenvolvimento de personagem, cara. Foi demais, assim, foi uma sacada de gênio do Selbit. E o Selbit fala que ele não tinha planejado matar a Liz naquela hora, mas eu duvido, eu tenho certeza que ele queria muito que a Liz morresse ali. E, sinceramente, não é que eu queria que ela morresse, mas eu achei muito foda a morte dela. A introdução do Kian no final e a morte da Liz é fácil a melhor cena de todo o RPG, assim, pra mim. Pelo menos de desconjuração é. É porque o Segredo na Floresta tem umas cenas fodas, como o sacrifício do Thiago e o sacrifício do Christopher também. E, enfim, a aparição do Carniçal também pra mim entra nessa lista. A aparição do Deus da Morte, a traição do Minerador. Tudo isso são cenas muito fodas. Mas, pra mim ali, sem dúvida, a morte da Liz e a introdução do Kian e do Gal tão nesse top aí, tão nessa briga, com certeza, velho. Cara, toda a sequência ali, todo o puzzle que o Dante e a Liz resolveram praticamente sozinhos, né? Pra resolver e destruir a degolificada. E aí depois, quando eles acham que tá finalmente tudo certo... Cara, o diálogo final entre Liz e Arthur, aquilo pra mim, velho... Na moral, aquilo ali eu fiquei tremendo quando aquilo acabou, velho. Foi muito bom, velho. O Arthur... na moral, o que o Guaxinim e a Gabi interpretam é sacanagem, velho. A conversa deles, a profundidade da conversa deles. E eu achei muito interessante que a Liz via o Thiago. Que a Liz tinha visões do Thiago. E como isso poderia ter sido muito incrível. E assim, a Liz tinha quase 50 de exposição paranormal. Se ela tivesse transcendido antes de morrer, ela tinha ficado, tipo... Tá ligado? Ela tinha subido pés, estourado, assim, lá pra casa do caralho. E eu acho que o Selbit não queria muito ela viva justamente por isso. Porque se ela tivesse transcendido, eu acho que ela tinha ficado com vida pra cacete aí. E tipo, a Liz normalmente, com 12 de vida, ela já era muito foda. Tipo, ela já dava só balaço. Ela já tinha sanidade pra cacete. Ela já
Ela não tinha sanidade pra cacete não, né, na real, não. Ela tinha pouca sanidade. Mas, tipo, ela já dava balaço. Ela já metia porrada em existido de morte. Já destruía, já fudia com todo mundo. A Liz, no episódio 6, ela praticamente carrega o time nas costas. Tipo assim, se não fosse pela Liz, tipo, a Beatriz tinha morrido. O Kaiser tinha se fudido. Tava todo mundo na merda se não fosse a Liz. A Liz e o Dante, no caso. E assim, a Elizabeth, eu fiquei muito triste por ela ter morrido, porque a Gabi com a Liz é fácil a melhor personagem, melhor interpretadora, nem sei se existe essa palavra, mas a que melhor entrega o personagem, sem dúvida, foi a Gabi com a Liz. E assim, eu amo essa personagem de coração. Era uma escrota em O Segredo na Floresta, era uma escrota em Ordem Paranormal, mas em Desconjuração a gente percebe que ela mudou, a gente percebe que ela é outra pessoa. Tudo que ela passou nos 20 anos e pouco no Deus da Morte foi suficiente pra mudar ela. E assim, cara, na moral, eu fiquei em choque. Eu confesso que eu não vi o episódio 6 ao vivo, eu tomei spoiler dele, eu tava viajando e aí eu não consegui ver ao vivo. E aí eu tava evitando os spoilers, eu tinha silenciado no Twitter as palavras eu tinha silenciado tudo relacionado ao RPG, tudo. Aí eu vi um post do João, que é o Gal matando a Alice, que era uma foto. Aí não teve muito o que eu fazer, tá ligado? Aí realmente foi osso. Mas eu achei demais. E assim, o Kaiser quase morrendo também foi incrível. Aquela cena deu muita sensação de um RPG. Porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, qualquer um pode morrer. E não que eu tava sentindo falta disso, mas essa cena reforçou isso bastante. E ainda mais reforçado com o final do episódio depois, né? E assim, o Kaiser ficando queimado. Eu vou falar mais sobre isso no episódio 8. Mas o design dele, eu confesso que eu esperava algo mais estiloso, mas beleza. vamos por partes, né? E depois, a cena final, eu nem preciso falar nada. O Kian aparecendo, a revelação de que ele é na verdade o Leonardo Gomes. E o Gal, a injustiça todo paralelo com a Beatriz, que a Beatriz disse na transcendência dela que o que ela mais odeia é injustiça. E assim, eu acho que a Beatriz não sabia que o Gal se denominava injustiça, mas assim, foi do caralho isso. E tipo, colocou a Beatriz e o Gal como antagonistas um ao outro, assim, mais especificamente. No final a gente considera mais o Joey como antagonista do Gal, mas eu acredito que a Beatriz também é uma forte concorrente. E assim, a Beatriz tem muito a que desenvolver ainda pra chegar no nível que o Joey tá, mas é um bom personagem. E falando na Beatriz, eu nem comentei, né, a aparição da mãe dela no episódio 5 e o Orfeu brilhando também no episódio 5, naquela sala estranha. Tudo isso me fez pensar bastante sobre o personagem dela. E eu acredito que tem muito potencial pra gente descobrir o porquê a mãe dela apareceu e evaporou depois, porque o Orfeu brilhou, quem é o Orfeu, né? Porque a gente sabe que a Beatriz perdeu as memórias e apareceu numa sala com o Orfeu. Então pode ser muito bem a mãe dela, o Orfeu pode ser muito bem o pai dela. Enfim, fica no ar isso. E cara, voltando ao episódio 6, eu achei uma obra-prima. Tudo a respeito desse episódio é lindo. Tudo nele é perfeito, tudo nele é incrível. Sério, esse episódio tá no meu coração pra sempre como uma das melhores coisas que aconteceram em todo 2020. É muito bom esse episódio. E aí a gente vai, depois eles são presos, né? E o choque de realidade que a gente tem é muito grande, com todo mundo completamente incapacitado, sem poder fazer nada. O Gal usando a própria espada do Joey pra matar a Alice. Tudo muito triste, tudo muito merda. E depois de um episódio traumatizante como esse, Selbit te entregou o lindíssimo episódio 7, com os lindos do Phelps e do Alan. Cara, esse episódio foi demais, assim, eu amei esse episódio do começo ao fim. Foi um episódio que foi uma terapia, tá ligado? Esse episódio foi absolutamente terapêutico. Foi muito divertido. O Phelps e o Alan são carismáticosíssimos, assim. Os personagens deles, então, nem se fala. O Johnny e o Ruben são demais. Eu quero muito ver eles de novo, cara. Eles têm um potencial incrível.
E de modo geral, o episódio 7 foi mais esse escape room, foi mais a introdução do Rubens e do Johnny, a revelação de que eles são, na verdade, da Ordem foi muito boa. E não tem muito, assim, o que comentar do episódio 7, mas o episódio 7 tem 3 coisas específicas que eu vejo pouquíssima gente comentando e que eu acho muito interessantes e muito importantes. A primeira delas é o fato de que o Johnny é do orfanato Santa Menefreda, cara. O Johnny, ele veio do orfanato, então, assim, eu não sei, é porque o Johnny tem 40 e poucos anos, então ele provavelmente não é da mesma geração de crianças do orfanato que foi o Dante, o Gal, a Beatriz e tal. Mas ele foi do orfanato, o que é algo interessantíssimo. É um ponto que o personagem dele tem muito potencial. E assim, muito curioso também, porque inclusive no episódio 8 a gente descobre mais sobre o Virgílio, que era o dono do orfanato. E provavelmente o Johnny teve contato com ele. E assim, considerando quem era o Virgílio, que a gente descobre no próximo episódio. Enfim, né? E aí o Johnny, ele... Outra coisa, a segunda coisa que eu vejo muita pouca gente comentando a respeito do episódio 7 é o anfitrião, que é o culto que é introduzido nesse episódio, que é o culto do anfitrião, que é um culto muito interessante, porque ele me abriu um leque de muitas coisas. Porque com a introdução do anfitrião, eu criei a teoria de que existem 5 cultos principais na desconjuração. Tá vendo aqui esse símbolo? 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desses 5 símbolos é um culto. Então eu tenho uma imagem aqui do símbolo da desconjuração, ó. Essa imagem. Então vamos lá. A gente tem aqui energia, medo, conhecimento, sangue e morte. Ok? Cada um desses é um culto. Então tem o culto do medo, que é do jogo. Eu acredito que a gente não vai ver muito sobre esse culto, justamente porque ele é do jogo. Então o Cellbit vai ignorar e vai deixar pra Mia e pro Lupe resolverem essa pica aí. A gente tem conhecimento, que são os scriptas, nossos queridos amigos tatuados. Vamos ver aí. Aparentemente são os mais fortes de todos os 4 cultos. Enfim, o culto do medo parece ser bem forte também, porque conseguiram sequestrar o Senhor Veríssimo. Mas isso fica para depois. Eu, por enquanto, dos apresentados, os scriptos do conhecimento são os mais fortes. O culto do sangue e da dor pode ser o culto das máscaras, ou pode ser alguma coisa envolvendo o bunker de Santo Berço, que é o que tá próximo ao no símbolo. Aqui, ó, quer ver? Eu acho que eu tenho aqui, velho. Cadê os papel? Aqui, ó. Aqui no papel do Santo Berço a gente vê que o Santo Berço tá logo do lado do símbolo do bunker. E assim, a gente sabe que o do conhecimento não é, porque é os scriptas. Então, morte, que é o espiral do Santo Berço. Portanto, isso aqui só pode ser sangue e dor, que é o do Escola Nostradamus. Mas assim, eu não vejo ainda muito eu não sei qual é o culto da Escola Nostradamus que o Álvaro, o diretor, participava e que o Alex foi cúmplice sem querer querendo. Mas é um culto que a gente vai explorar ainda. Oh, meu Deus. É um culto que a gente vai explorar ainda. E eu acredito que tem muito potencial também esse culto do sangue e da dor. Pode ser o culto das máscaras, eu acho que não é, mas pode ser. Aí a gente tem a morte, que é o Santo Berço. E talvez o culto das máscaras, porque, tipo assim, beleza, Santo Berço representava a morte, mas ao mesmo tempo não tinha um culto, sabe? Santo Berço não era um culto, Santo Berço era uma cidade fruto de um experimento científico. Eu acho que o culto que representa a morte é essa rapaziada aqui, ó, do culto das máscaras. Inclusive o design desses caras é absolutamente terrifying, é muito aterrorizante, assim. E ao mesmo tempo pode não ser, porque eles têm bastante essa pegada de triângulos, e triângulos é conhecimento, mas ao mesmo tempo tem bastante círculo, então tem morte no meio. Enfim, pode ser uma mistura, mas eu achei muito interessante. Eu acho que é morte por causa dessa forca que eles têm, que eles usam de enfeite, né, de decoração, que eu achei muito estiloso também.
E assim, esses caras são muito estilosos, velho. Eu não sei se realmente o culto das máscaras é o culto da morte, mas tem muita cara. E por fim, só sobrou um, que é o de energia, que é justamente o anfitrião. E assim, eu tenho quase certeza, na verdade, que o anfitrião é o culto que trouxe o Kaiser pra ordem. Né? É o culto que... Porque o Kaiser, o backstory dele ainda não é claro, mas a gente sabe que ele se envolveu em alguma mutreta na Deep Web que levou ele até um monstro, que levou ele até a ordem. E assim, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Brian, o primo, não sei, do Gonzalez, que foi sequestrado pelo anfitrião e jogado lá no show, né? E é muito interessante isso, dá um espaço muito grande de desenvolvimento para o personagem do Kaiser. Porque se realmente foi o anfitrião, o culto que trouxe ele pra ordem, ele com certeza vai querer dar uma investigada nos caras, né? E assim, pode ser que a gente veja aí no futuro um crossover do Johnny, Rubens e Kaiser pra foder o anfitrião, juntamente com a Erin e o Fernando, que tem negócios inacabados com os malucos, né? E eu achei extremamente interessante o culto do anfitrião. Acho que tem um potencial absurdo. É uma vibe bem cyberpunk, uma vibe bem escape room, uma vibe bem jogos mortais, assim. E eu acho que pode ser muito, muito bom. E a gente tem o episódio 8, que foi mais um resgate. Eu não tenho a thumb do episódio 8, porque quando eu tô gravando isso não saiu ainda o episódio 8 no YouTube. Mas o episódio 8, de modo geral, foi o episódio pra pôr as coisas no lugar, né? Foi um episódio de pôr os pingos nos is, tanto é que o nome do episódio é Reunião, e isso fica bem claro logo no começo do episódio, quando todo mundo vai transcender logo de cara, entende? E é muito, muito foda isso. O Dante já não perde tempo, já escreve já o símbolo da transcendência já. E o Joey já vai, já fica boladão, gigante, enorme. E o Kaiser já vai, já fica gigante também. E aí a Beatriz e a Eren já toma no cu. Cara, a Eren, eu tô com muita dó da Eren. Porque ela tá com, tipo, menos de 20 de sanidade no episódio 8. Nem começou nada direito. E ela já tá fudidaça. Ela nem pode usar os ritual dela direito. Senão ela vai perder muita sanidade, tá ligado? Tipo, eu acho que vai ser difícil da Eren sair dessa sem enlouquecer completamente. Porque a sanidade dela tá ridiculamente baixa. Mas o Joey não enlouqueceu em Segredo na Floresta. Então acho que tudo é possível, certo? Mas a Eren definitivamente tá muito preocupante a situação dela. E eu sinceramente achei meio sacanagem do Selbit não dar uma dica pro Hakim que talvez a Eren não estivesse pronta, ou sei lá, alguma coisa assim. Nem a Eren nem a Beatriz. Mas ao mesmo tempo isso abriu um espaço de desenvolvimento do personagem das duas, dos personagens das duas. Porque agora ambas estão com essa sensação de bosta na cabeça, de que elas são um lixo, de que não serve pra nada e tal. Que estão levando o time pra trás e etc. E as duas estão aí nessa união. Agora teve uma conversa bem legal entre elas e eu acho que tem potencial isso. E aí depois a gente tem aí tem o Hakim, o Dante, dando o anel pro Arthur, né? Que foi uma cena incrível também. E assim, de um modo geral, essa primeira parte do episódio foi só todo mundo transcendendo e ficando boladão. Eu acho que os rituais, principalmente do Kaiser, são muito interessantes. O da névoa eu achei especialmente bem bolado. Tem como ser usado muito bem e tem como foder tudo. Vamos ver o que o Kaiser faz com ele aí. E depois que eles saem do orfanato, eles vão pra base. E aí lá a gente tem o Dante tatuando o símbolo. A gente tem a notícia de que a Liz morreu se espalhando pela base. Tudo muito triste. Tem mais olho, tem mais Ivete chorando por causa do olho. Enfim, tudo muito tenso. E aí depois o funeral da Liz, que tanto quanto o funeral do Christopher, absurdas, cenas absurdas com
personagens incríveis, desenvolvimento foda. Eu acho que o espaço que a morte do Christopher deu para desenvolvimento do César, a morte da Liz deu para desenvolvimento do Joey e da Agatha. Sim, da Agatha, que é um personagem que a gente tem muito que ver ainda. Apesar de todo mundo que tinha mais uma conexão com o backstory da Agatha ter morrido já, ela ainda assim, isso só, na minha opinião, só dá mais espaço para o personagem dela brilhar, porque ninguém ali conhece muito sobre ela. Ela falou no funeral que ela roubou o corpo de alguém e tal, de que aquele não é o corpo dela e tal. E honestamente eu acho que todo mundo deve ter percebido já, porque todo mundo chama de a Agatha, sendo que é um homem. Então assim, eu acho que alguém deve ter percebido que ela trocou de corpo. E tipo, como é uma pessoa muito nova, não é provável que ela se submeteu a cirurgias de troca de sexo, ainda mais com aquela precisão. Então eu acho que ficou bem claro que ela... Bom, isso é visão de telespectador, né? Mas assim, eu acho que as pessoas perceberam, pelo menos. Só não falaram nada porque, né, meio escroto. Mas de modo geral... Meio escroto comentar essas coisas. Mas de modo geral, muito interessante. Eu acho que a Agatha tem um desenvolvimento muito bom pela frente. E eu acho que a gente ainda vai ver muito do personagem dela. O próprio Selbit disse que ela é muito forte e que tem muito potencial pra crescer. E falando em muito forte, no final do episódio a gente tem aquela cena de arrepiar o cu, que é a invasão à base da Ordem pelo culto das máscaras. Nathaniel saindo feliz da vida da cela. E a gente tem uma treta aí pra acontecer. A Yvette tá sendo feita de refém. E eu espero que ela não morra. Se ela morrer, eu vou ficar muito puto com o Selbit. Vou denunciar ele pro Instituto dos Idosos aí, porque tá osso, né? Cada dia pior, matando um velho atrás do outro. E assim, não sei quanto a vocês, mas eu achei muito foda o design desses caras. Assim, eles têm uma vibe muito louca. E assim, eu não sei se o Nathaniel é o líder deles. Eu acho que é. Mas essa mina tem muito cara de boss. Então assim, eu não sei. Pode ser um mini boss, não faço ideia. E o Nathaniel pode ser o boss. Mas eu achei tudo isso muito interessante. Tem espaço pra muita coisa. E algo que a gente descobre também é que o Kian, nesse episódio, o Sr. Veríssimo matou o Kian há 20 anos atrás, 18 anos atrás, eu acho. E o Kian era o Virgílio, que era o dono do orfanato. Provavelmente foi graças a ele que deu toda essa merda, né, no orfanato. E todo mundo se virou um capeta. Então é muito interessante, tem muito espaço pra coisas aí. E o Selbit, como o Sr. Veríssimo dá essa informação e não terminar, eu achei muito interessante. Ele deu muito espaço pra criação de teorias. E assim, eu não sei vocês, mas eu tô muito hypado pra ver o Sr. Veríssimo na porrada. Porque, ao que tudo indica, ele é ridiculamente forte. Porque venhamos e convenhamos, você tá num mundo onde tem ritual satânico pra lá e pra cá, tiro, porrada e bomba o tempo todo, gente forte pra cacete, monstro sobrenatural a rodo. Pra você se garantir com uma espada, nem amaldiçoada nem nada, você só tem uma espada. Pra você se garantir na base da espadada, você tem que, no mínimo, saber muito bem o que você tá fazendo. E como a gente tá falando do Sr. Veríssimo, eu acho que ele vai ser muito foda ainda. Tem muito potencial pra ele causar o terror nos ocultistas aí. Eu acho que a gente vai se surpreender muito com a força do Sr. Veríssimo ainda. Até porque sempre que perguntavam pro Selbit em live o quão forte era o Sr. Veríssimo, ele dava umas respostas tipo, não vou falar. Então eu acho que o Sr. Veríssimo vai passar o rodo nessa galera aí. É o que eu acho. E assim, eu espero que a Yvette não morra no processo. Mas eu acho que pode ser que um ou outro morra. Não, acho que mais de um morrer não vai rolar. Mas essa invasão na base, pessoalmente eu acho, ainda mais depois que todo mundo transcendeu, eu acho que deve ser ok, sabe? Eu acho que todo mundo vai sair relativamente bem disso. Até porque os caras não vão tancar a base da Ordem inteira, né? Então assim, o Joey tá muito forte, Kaiser tá muito forte, a Agatha, o Sr. Veríssimo, são todos personagens extremamente fortes.
Então, assim, eu acho, né? Só se essa mina for ridiculamente forte, mas eu acho que tá safe. E, bom, de modo geral é isso. Comentei bastante coisa, resumi os episódios e tudo que eu achei. Tem mais coisa pra vir, tem mais. Depois do hiato, a gente tem essa treta aí muito louca da Ordo Veritatis contra o Culto das Máscaras. E esse episódio primeiro foi mais só pra resumir todos que eu perdi, que eu não pude fazer isso. Mas a partir do próximo episódio, episódio 9 e todos os subsequentes, eu vou fazer uma análise bem mais profunda de ponto por ponto de cada episódio, dos pontos mais interessantes, para que eu possa desse jeito criar mais teorias e, de modo geral, ser mais eficiente no que eu tô fazendo, né? E também eu quero conversar mais, eu quero entender mais, eu quero teorizar mais sobre esse universo, sobre esses personagens que eu tanto amo. E enfim, muito obrigado. Vejo vocês na próxima.